Olá, nesse vídeo a gente vai estar vendo como testar uma API. A gente vai utilizar duas ferramentas que são essenciais na vida de uma pessoa que desenvolve APIs, que é o Postman e o Curl. Então a gente vai começar utilizando o Postman primeiro. Basicamente você pode entrar no site do Postman ali, na área de downloads, e você vai ter a opção de baixar o Postman. É bem simples a instalação, é só você seguir os passo a passos ali, e você vai conseguir instalar ele no seu computador. Feita a instalação, a gente vai precisar abrir o aplicativo. Essa aqui é a interface do Postman. Basicamente, se a gente quiser criar uma nova requisição, a gente vai ter essa opção de New. Esse botão aqui, a gente pode clicar em New. E aí a gente vai poder utilizar alguns métodos aqui que a gente tem. Então, a gente vai escolher o HTTP. E dentro dessa aba que abriu aqui, a gente tem alguns métodos que a gente pode estar utilizando. Get, o post, o put, o patch, o delete e alguns outros ali também. Para fazer esse teste, a gente vai utilizar o método get, que a gente quer trazer dados, e a gente vai estar colocando essa API pública que ela está disponível para qualquer um que queira utilizar, e ela vai retornar usuários. Então, basicamente, a gente tem aqui o nosso endpoint completo, né? A gente tem a API e o recurso que ela vai trazer para a gente, que no caso é usuários. Depois de você colocar aqui nesse input o seu endpoint, o endpoint da API que você vai utilizar, a gente pode clicar no botão Send. Ele vai fazer a requisição e vai trazer aqui no corpo todos os dados que essa API disponibiliza para a gente, né? Que esse endpoint disponibiliza para a gente. Então, a gente tem aqui a quantidade de usuários e usuários em si, com todos os usuários que tem cadastrados ali. Então, a gente tem o nome do usuário, e-mail, a senha e mais algumas informações. Se a gente quiser utilizar um filtro, por exemplo, para filtrar um usuário em específico, a gente pode estar colocando aqui uma barra e um ID que a gente quiser. Por exemplo, eu quero retornar esse usuário aqui. Então, a gente vai pegar o ID desse usuário, vai colar ali no nosso endpoint, depois do recurso, vai clicar em Send, né, enviar novamente. Ele vai trazer ele vai trazer como resultado somente aquele usuário com o filtro aplicado. Então, no Postman, seria basicamente dessa forma que a gente faz uma requisição, por exemplo, o GET, para trazer um recurso em específico. Uma outra ferramenta que a gente pode estar utilizando além do Postman, e que também é muito utilizada, é o curl. O curl ele é uma ferramenta de linha de comando, então, basicamente, a gente pode abrir a nossa linha de comando aqui do nosso computador, e aí a gente coloca comando em específico que o curl utiliza para fazer as requisições. Então, com o prompt de comando aberto, a gente pode estar colando aqui a nossa requisição. Ela é um pouco diferente do Postman, então a gente vai ter que escrever aqui, chamar o curl, -x, get e o nosso endpoint. Então, a gente vai dar um enter aqui na linha de comando, e ele vai trazer a mesma coisa que ele trouxe no Postman. Eu tenho a quantidade de usuários cadastrados e a informação de cada usuário ali. Se eu quiser fazer, por exemplo, um filtro igual foi feito no Postman, basicamente bem parecido. A gente vai ter o nosso recurso ali, usuários, a gente vai colocar uma barra, e colocar o ID específico do usuário. Então, por exemplo, eu quero trazer esse usuário aqui, vou dar um Enter, e ele vai me retornar somente esse usuário com o ID que eu passei. Qual que é a diferença do Postman e do curl? Basicamente é como você se adapta melhor. Para pessoas iniciantes que estão começando a trabalhar com APIs, o ideal seria utilizar o Postman, porque ele tem uma interface muito intuitiva para quem é iniciante. Então você vai ter ali os métodos que você pode literalmente escolher num select, você pode colocar ali o seu endpoint e apertar no botão send e basicamente ele vai fazer tudo por você. Porém, para quem tem mais experiência, o curl talvez seria uma ferramenta mais interessante, porque ele é mais leve e também ele é mais fácil de compatibilidade com scripts que você pode estar montando. Então, basicamente, seriam essas as diferenças, né? O curl, ele é uma ferramenta mais leve, você não precisa baixar nada, porque ele já está você pode só abrir a linha de comando e já fazer a sua requisição, enquanto o Postman, ele é um pouco mais pesado, por você, né, ser uma aplicação, ser um aplicativo, e você precisa baixar, mas ele é muito mais intuitivo. Então, para iniciante, seria mais interessante. Então essas foram as informações sobre o Postman e o curl, né? São duas ferramentas muito poderosas que você pode estar utilizando para fazer testes na sua API. Ambas possuem as suas peculiaridades, as suas vantagens e desvantagens e cabe ao usuário definir melhor qual se encaixaria melhor na sua situação. Então foi esse o vídeo, obrigado por assistir até aqui.